eu quero um conselho, eu quero ser conselheiro de uma empresa que eu participe. Eu não quero só meu nome. Eu quero participar, eu quero me sentir parte. Eu quero poder contribuir e, detalhe, eu quero avisar, eu quero poder extrair conhecimento da empresa também para mim. Né? Então, isto é uma coisa que me agrada. Queria ele amanhã, né? Você ouve agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo Grupo Boticário, Comerc Energia e Copenhagen. Olá, estamos aqui com o podcast, o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. E hoje eu tenho uma grata, um grato convidado, o Paulo Galvão. Ele um IPO com muita história, muito empreendedorismo, muita história de investimento e sabedoria na administração, no coaching, no mentoring das empresas. Paulo, prazer estar aqui com você. Obrigado, Ventura. Obrigado a todos. Falar para o IPO para mim é uma honra, é super importante. O IPO para mim na minha vida foi muito relevante. Ele me ajudou demais. A minha família, a criação de amigos, a ideias. Ele me ajudou demais nas relações humanas que eu tenho com meus amigos até hoje, principalmente no empreendedorismo, em lidar com os meus negócios, nas dificuldades, nas alegrias. Muito bom estar falando para vocês. Prazer estar com você aqui. Bom, o Paulo Galvão dispensa a apresentação, mas eu tenho um currículo aqui, um sumário, Paulo, para falar um pouquinho aqui das suas atividades, que são muitas, né? Ele é sócio da Klabin, holding controladora do grupo Klabin, membro do conselho de administração da Klabin, membro do controle do conselho de administração da Droga Raia, também, sócio fundador da GL Holding, onde você tem o veículo de investimentos e participações em empresas, a GL Asset Management, gestora de recursos e mercado de capitais, foi membro do conselho de administração da Bovespa, hoje B3, da Fundação Bienal de São Paulo e do MASP, um viés de arte muito legal, que a gente, né, companhias fechadas e conselhos de empresas familiares também, membro do conselho do Hospital Albert Einstein, né, formado em administração de empresa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e especialização em administração pela Harvard Business School, né? E está no IPO desde 94. Tem uma série de hobbies aqui que a gente fala no finalzinho, mas Paulo, muito bom tê-lo aqui. Eu gostaria de você contasse um pouquinho a história da sua família, a história sua, e depois a gente fala as histórias de vida, né? Tem muito aprendizado. A gente, antes de começar, teve um bom aquecimento aqui, é muito rico. Deixo aqui o convite já para o Paulo para a versão 2.0, que eu tenho certeza que terá assunto para isso e motivação. Obrigado, Paulo. Bom, eu que agradeço, de novo, né? Agradeço, muito feliz de estar aqui com vocês, com meus colegas do IPO. Para mim, estão todos nessa sala. E a minha história é uma história bem heterogênea. Eu venho de uma família fundadora do Grupo Klabin de Papel e Celulose, nós já estamos na 4ª geração. É uma empresa que tem um legado muito grande, perene, é uma empresa importante no Brasil, cresceu muito durante a industrialização brasileira. É uma empresa profissional desde 1979, porém os membros estão no conselho, eu inclusive já fui presidente do conselho várias vezes. E isso possibilitou também aprender dentro daquilo um outro viés meu, que este sim eu acho que nasceu dentro de mim, que é o viés de poder empreender, criar, participar, enfim, criar minha própria narrativa, que eu acho assim muito importante, que cada um tenha a sua própria narrativa na vida, por mais pertencente que ele seja a uma empresa importante que ele venha a ser. E dentro dessa narrativa eu sempre fui um cara muito empreendedor e investidor, fui trader na Bolsa durante anos, trabalhei no floor da Bolsa, fui operador de Bolsa não me cabe falar aqui, mas com nomes muito importantes da história brasileira do mercado de capitais. Eu era aquele cara da boleta no floor, que ficava operando, gritando que nem um maluco, junto com os auxiliares amarelinhos, uma experiência de vida, porque lá, na verdade, sempre falei para mim mesmo que ali você aprende a fazer negócio, sabe? Porque ali tinha de tudo. E migrei através das empresas e todos terminei no conselho da Bolsa, não é? Que foi uma experiência muito rica também. Participei depois no mercado financeiro do conselho de um banco, o Banco Mercantil de São Paulo, e aí fui.
Paralelamente a isso, existia já uma empresa aberta, familiar também, vinculada também a um grande amigo de meu pai, uma família espetacular, que é a família Pires, muito ligada a mim até hoje, e que se chamava Drogasil. A Drogasil, então, a gente estava passando por momentos extremamente difíceis. Era uma empresa familiar de muitas famílias, com um nome muito forte, porém extremamente mal tocada. E eu queria abrir o parênteses, mal tocada para aquela época. Ou seja, não é que ela era mal tocada nos nossos parâmetros de hoje. Ela era tocada, na época, ela tinha dificuldades enormes. Resultado é que ela passou a ter dificuldades financeiras tremendas, tremendas. Então, a gente foi comprando ações no mercado de capitais, a família Pires já tinha, eu fui comprando os outros pedaços, e conseguimos juntar uma maioria no conselho do grupo da Drogasil, e pulamos lá dentro, né? Uma história interessantíssima. A empresa nessa época tinha 60 lojas, a gente teve que fechar 20, foi para 40. Ela vendia imóveis para pagar dividendo, uma loucura, tudo errado, uma confusão. E a gente foi então acertando ela. Com o tempo, as pessoas veem muito o sucesso, não veem a estrada de terra que você tem que passar. A gente comeu muita poeira. E nesse período, então, a gente profissionaliza a empresa, ou seja, a gente traz um modelo que eu sempre nasci para dentro, com profissionais competentes, e fizemos acordos com o conselho, acordo com os executivos. Algo que na minha vida se tornou algo extremamente importante desde o começo de trabalhar nesse modelo. Eu acho que toda vez que você está num board, ou num comitê executivo, ou como controlador, ou como sócio único, não importa, você tem que pactuar com a tua empresa o que você quer dela, né? E colocar limites no que você deve fazer junto, separado e só deles. Ou seja, a delegação das responsabilidades tem que estar extremamente clara. E no nosso caso, eu lembro na RD, né? Hoje eu falo, pessoal, vou pedir licença aqui, é RD porque é a Raia Drogasil, né? Que é a fusão da Drogasil com a Raia. Então essa já é uma história de 2011. Eu estou falando aqui de 92, 93. E a gente determinou com o management que a gente fazia algumas coisas que eles não podiam fazer. A primeira é que a estratégia era conosco. A segunda, a dívida, só podia tomar com a gente. Autorização nossa. E a terceira é que dali para frente eles podiam fazer o que quiser. Dentro da estratégia e da alocação nossa de capital. Sempre sabendo que nós estávamos extremamente ativos na empresa. E assim fomos, sempre participamos. Eu acredito que um conselho, hoje se fala muito da questão do conselho profissional, é verdade, o conselheiro independente agrega. Mas, pessoalmente, peço aí até uma licença, eu acredito que o verdadeiro conselho, alguém naquela mesa tem que ter equity no game, entendeu? Tem que ter patrimônio na jogada, porque muda. A forma que você está, se você está vestido no seu patrimônio naquela empresa, muda. E o importante é você ter o patrimônio e o conhecimento e saber explorar o conhecimento dos independentes, né? E, então, assim, essa empresa cresceu. Paralelamente à Klabin, eu desenvolvi também minha holding de investimentos, até fruto do mercado de capitais que eu vinha sempre trabalhando. Fui vice-presidente da Brasca e trabalhei no Flor e tal. Aquela vontade de investir, eu era um louco, eu trabalhava em todas as pontas. E foi quando a RD começou a crescer, passou até 100, 150, 200, 300, foi até 600 lojas em 2006, 2007. 600, 700 lojas. E nessa época com uma gestão que casualmente foi a mesma gestão que a gente contratou lá atrás, né, com algumas mudanças, né? Essa gestão, logicamente, que fez uma reviravolta na empresa, mas os principais executivos estavam lá. E então, em 2007, a gente faz o IPO, né? Tivemos muita sorte. Queria dizer para vocês que sorte ajuda, não é uma coisa importante, viu? Não é uma coisa assim, muito, que você deve achar que não vale. Vale sim, sorte é um negócio importante. E nós somos o penúltimo IPO da Bolsa antes da quebra da Bolsa em 2008. Uau. Batemos na trave. Abrimos. E a razão que a gente queria é que era engraçado, a gente não precisava de capital, mas a gente tinha uma necessidade de ser o primeiro nome do varejo farmacêutico brasileiro a ser traded, ser negociado numa bolsa. Porque daí todos que viessem negociariam no nosso parâmetro. Né? Mas, Paulo, deixa eu te perguntar, nessa jornada da Drogasil, né, você
estava no banco ainda? Você estava ou você estava dedicado exclusivamente a essa área? Eu estava inclusive dedicado muito a Klabin, que eu posso falar um pouco agora, aos investimentos. Então inclusive. você fazia isso paralelamente, uma vida aí a razão e a Drogasil e mais outras. Na Klabin, na Drogasil, na minha holding de investimentos, eu fazia tudo junto e não era tão assim complicado, desde que você saiba aquilo que eu falei agora há pouco, que é o que você deve fazer, o que você deve delegar e o que você, como acionista, deve se responsabilizar. Né? Então, assim, o dia a dia desses negócios, eles são totalmente tocados por profissionais, que é o modelo que eu acredito. E agora, as grandes decisões, as estratégias e principalmente o acompanhamento, não. No caso da holding de investimentos, que tem um abraço de venture capital, imobiliário, private equity, este sim é um braço que eu me dediquei muito na execução. Porque aí tem uma coisa do feeling do empreendedor, aí tem uma coisa de você acreditar num negócio que você não nasceu dentro dele e você não tem muito tempo para tomar decisão. A verdade é que você toma decisão porque aparece a oportunidade e já existe. Né? Nas outras você cria. E na Klabin e na Drogasil não. Na Drogasil a gente construiu e a Klabin, eu vi minha família construir e graças a Deus tenho muita honra, participei construindo também e participo até hoje. Até hoje eu sou muito envolvido no grupo Klabin. E que tivemos também histórias de sucesso enormes, mas tivemos falhas enormes também, que foram muito doloridas. Então, nesse aspecto, o meu modelo de negócio, em geral, foi sempre o mesmo. Deixa eu fazer uma pausa aqui, Paulo. Quando você se forma e você entra você falou do trade da Bolsa, onde você aprendeu, eu fico imaginando aqui a época que você está se referindo. Tinha um amigo que ele quebrou em 72, 73 na Bolsa, quando ela teve aquele primeiro, hoje já está com 80 anos. Mas, assim, eu fico imaginando essa história da Bolsa, né? Então, você se forma, você vai para a Bolsa, aprende, faz carreira em banco, né? E acompanhando sempre a empresa, você chegou a entrar no grupo empresarial da família. E quando você começa a ter já essa visão muito de investidor, ou empreendedor e investidor, né? Isso é uma coisa que parece fluida e natural sua, desde sempre. É muito fluida. Eu nunca fiz carreira em banco, eu fiz carreira no mercado de capitais, onde eu trabalhei. E, paralelamente a isso, eu sempre tinha o olho nas minhas investidas. Naquela época era possível fazer isso. Você trouxe isso já do trade da Bolsa? Do trading da Bolsa. O trading da Bolsa, o investimento da Bolsa, me ensinava a entender o mercado de investimento. Cada época é uma época, mas a entender o mercado de investimento, a saber comprar pensando no longo prazo, tomar o risco do longo prazo, enfim... lidar com incertezas e numa correria danada, tomar o risco necessário, decisões rapidíssimas. Então a minha vida foi isso. Agora eu tenho que falar que é algo que eu sempre gostei. Eu sempre gostei muito. Isso é uma coisa que você tem razão, Ventura. É uma área da minha vida que sempre me deu muito prazer. É uma coisa que eu gostava e gosto. Né? Tanto é que hoje nas empresas que eu participo, eu acho que se eu puder agregar algum valor lá, eu agrego no lado financeiro. É meio que isso. Então, mas eu te interrompi ali quando você fez o IPO, a porta fechada. Era Drogasil ou já era Drogasil Droga Raia? Não, era Drogasil. Drogasil ainda, né? Aí nós abrimos, né? Foi aquela loucura, roadshow para cá, roadshow para lá. Nessa época eu já tinha uma experiência da Klabin, porque era uma empresa aberta que eu nasci lá, mas não, era muito pouco negociada, mas depois foi sendo negociada na década de 90. E foi crescendo, ela continuou sendo crescendo, pegamos o recurso do IPO e tocamos pau. Fomos investindo no mesmo modelo, que era um modelo totalmente diferente, um modelo de uma empresa muito vinculada à comunidade, vinculada ao seu bairro, vinculada à saúde, vinculada ao cliente, que não era a questão anterior. E foi muito bem, foi muito, muito, muito bem. Quando chegou, sempre controlando muito o endividamento, aliás, da Klabin também. Faço questão de abrir um parênteses, são setores absolutamente opostos. Sim. Assim, você sai de uma e vai para outra, não vai funcionar. Você tem que fechar os olhos e mudar de canal. É outra história. Eu tenho até um exemplo que daqui a pouco eu posso te dar. Mas o que acontece é que chegou em 2011, é muito nítido isso na nossa história da Drogasil. A minha família e a família do Caco, da família do Carlos Pires, nós sempre tivemos uma visão muito grande de controle da empresa.
Porque eu acho que o empreendedorismo é importante, mas ele tem que ser relevante se você souber medir o seu risco, né? Porque senão vira sonho, gente. Entendeu? Assim, risco é uma coisa que ninguém gosta. Entendeu? Não é gostoso tomar risco. É necessário tomar risco. Então, você tem que saber medir os seus passos com agressividade, porém de forma sólida, né? E nós nos tornamos uma empresa extremamente bem controlada, extremamente bem cuidada, extremamente bem... A gente tinha uma administração muito, muito pontual e muito em ordem, né? E crescíamos, estávamos crescendo bastante naquela época. E a Droga Raia, que também é uma empresa também de 60, 70 anos, de uma família, da família Desagotes, Preponzi, são ótimas pessoas, são meus sócios até hoje, também. Mas engraçado, eles tinham outro perfil. O forte deles era a agressividade no crescimento. Eles cresciam mais rápido que nós. Né? Eles eram menores que nós estavam encostando, e eles eram realmente, na área de expansão de lojas, de mercado, eles eram mais. E nós tínhamos o controle, aquela cultura de controlar mais e seguir nossos passos de crescimento. Conversas vai, conversas vem, eles abriram o capital, a Raia. A gente começou a medir um pouco das sinergias que poderiam acontecer. Nós tínhamos um management que conhecia muito bem, o management da família deles, e foi incrível, porque rapidamente a gente decidiu que a gente tinha que se unir, né? Porque a complementariedade lá era óbvia. O risco de uma fusão é enorme, né? A união de empresas, você tem a questão da cultura, da sobreposição de cargos, né? Você tem a questão de sobreposição de lojas, quem compete com quem, né? Tudo isso, da questão de tecnologia. Então, assim, isto foi uma dor que nós tivemos que atravessar. Né? E isso demonstrou que a gente podia ser sócio, né? Porque a gente não aprende a ser sócio na alegria, a gente aprende a ser sócio na dor. Sim. Então, assim, isso uniu muito os controladores das duas empresas, se tornou Raia Drogasil. E por quê? Porque tinha uma complementariedade enorme. E foi extremamente uma fusão muito bem sucedida. Demorou um pouco mais do que se previa, porque sempre demora. As consultorias dizem que vai demorar metade do tempo do que acontece. E assim fomos e cresceu. Hoje é o maior grupo empresarial de farmácias da América Latina, tem 3 mil farmácias, tem 57 mil funcionários, e investindo no digital, na inovação, no venture capital. Até na parte de venture capital estou muito dentro daquilo. Enfim, se tornou uma empresa complexa, de outra dimensão, que eu tenho que falar para vocês que eu jamais na minha vida imaginei que ia virar isso. Fantástico. Jamais na minha vida, assim, no melhor dos meus sonhos, eu não imaginei que essa empresa iria ter o tamanho que ela tem hoje. Na Klabin, eu já nasci ela com o tempo, ela parruda, né? A questão da Klabin é uma questão diferente, né? Eu acho que todo negócio você tem que olhar os drivers do que te leva ao que você quer, né? Então, por exemplo, enquanto numa empresa de varejo, o que te leva ao que você quer é entender o cliente e poder estar apto a atendê-lo em todos os canais de distribuição, numa empresa de capital intensivo, você tem alguns tripés, né? Você tem o tripé financeiro, porque consome capital. Você tem o tripé de gestão de gente, que isso no caso do varejo é até mais importante, e o terceiro é o tripé da capacidade de execução, né? No capital pesado, né? Então são drivers diferentes, de longo prazo, né? Então os riscos de um negócio de capital intensivo é o risco de tomar um investimento de longo prazo e que você espera ter um retorno, mas você tem que tomar dívida para fazer isso. Porque senão o seu custo de capital não cai. E se seu custo de capital não cai, você não consegue ter o retorno que você precisa. Tá certo? E como é que faz o custo de capital? Você faz através de uma equalização entre o equity e a dívida, trazendo a um valor que te rentabilize, tem um ROIC, vamos dizer, abaixo do que você espera que o projeto vai dar. Já na RD, não. Na RD, a Raia Drogasil é diferente. É uma coisa que uma loja fica pronta em 2 meses, a gente abre 270 por ano. Uau. Em 2 meses, ela tem que dar EBITDA positivo em 1 ano, se não me falha a memória, 1 ano, 12 meses, 14 meses, e tem que dar a TIR que a gente espera em 2 anos e meio, 3. Isso no setor de papel e celulose não é nem o começo.
No setor de papel e celulose, Ventura, você conhece isso, que você também é um empreendedor do setor florestal, uma árvore demora 5, 6, 7, 8, 10 anos para crescer. Sim. E sem ela não tem game, né? Eu costumo dizer assim, então, assim, essa versatilidade eu aprendi muito na minha experiência de investimento. Eu aprendi muito, aprendi a fechar o canal, a poder estudar quais são os drivers daquele negócio, o modelo, né? Primeiro, assim, o que leva a razão de existir desse negócio, né? O modelo que está na mesa, né? A estratégia que está se propondo, né? Estão propondo, e qual é a tática e a execução. Né? Esses últimos é lá para frente, tem que pensar antes. Né? Por que, que isso é uma necessidade das pessoas? Qual é a razão de ser desse negócio? Né? Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre trouxe. Né? Isso é uma coisa que tem que ser estudada com muito, muito carinho. Eu costumo dizer que a diferença entre uma empresa de capital intensivo e uma empresa de asset light, quer dizer, de capital não intensivo, é que é como se você estivesse decolando de uma asa delta, na ponta de uma rampa, para decolar. Se você pega uma asa e decola numa empresa de capital intensivo, você esquece, você não volta para o pouso. Você tem que ir para o pouso, não, para a decolagem. Você não volta. Você decolou ali da pedra, vai voar e se quiser dar um jeito na tua vida, você vai ter que aterrissar em algum lugar. No caso de uma empresa de farmácias, de varejo, não, você decola e se der errado, você volta para onde você decolou. É só fechar a loja. Entendi. Agora não dá para fechar uma máquina de papel. Sim. Então, nesse aspecto, assim, só para terminar, Ventura, eu diria que uma das coisas que mais me enriqueceu na vida, né? Até falando isso para os jovens, que eu tenho filhos aí que estão no mercado também, e eu adoro falar para jovem, é o seguinte: o que mais me enriqueceu foi o espectro de diferenças, possibilidades e as experiências que eu tive. Logicamente que algumas eu criei, outras vieram comigo, herdei, outras nasceram comigo, porque é a minha personalidade, mas isso me ajudou muito. Então, assim, eu acho que o empreendedor jovem, aquele que tem um sonho, ele tem que ter uma cabeça muito aberta. Ele tem que ter uma cabeça muito aberta, ele tem que saber o lugar dele dentro do mercado que ele quer se inserir e por quê, e ele tem que saber que o sonho é um negócio importante, né? Mas ele não é tudo, né? O sonho é diferente da realidade. Ele pode ser tanto se tornar uma realidade, como pode ser um wishful thinking, né? E então ele tem que saber tolerar frustrações. Né? O jovem que é empreendedor, eu acho que é fundamental, se eu diria de umas qualidades do jovem, é ele poder tolerar frustrações, saber que a falha faz parte do processo, né? Perder faz a parte do processo. Mede o seu risco e saiba perder. Porque ganhar vai ser uma grande alegria e você já está no jogo para vencer, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu aprendi muito na minha vida. Isso é uma coisa que eu aprendi muito nesse aspecto de aprendizado que eu tive. E depois, eu não posso deixar de mencionar, aprendi muito no IPO também, né? Porque eu tinha na minha sala, com os meus colegas, todos que eu conversava, o IPO é uma entidade extremamente rica, de personalidades e pessoas totalmente diferentes e diferenciadas que você conversa com todo mundo e vai aprendendo, né? É maravilhoso. Tem muita informação. Mas, Paulo, eu pensando aqui, vendo a sua história e ouvindo você falar, né? Desde da bolsa ali, do asset management que você estava, e conhecer negócios e ter o perfil, né? Como é que você diferencia o empreendedorismo, o empreendedor e o investidor, né? E, naturalmente, você vê a paixão que você fala, né? Que brilha os seus olhos quando você analisa negócios, né? Então você descreveu aqui dois negócios diferentes, né? Uma indústria de capital intensivo, um varejo extremamente bem sucedido, né? Mas certamente nesse meio você tem diversos outros negócios que você analisou, que você viu. Como que é o seu mindset, o seu perfil, e você diferencia o empreendedor, o investidor e as análises de negócios, né? O que te chama a atenção? Real estate, venture capital, private equity. Conta um pouquinho aqui as diversidades de interesses que você tem. O que você viu em cada indústria, né? Quais são as indústrias diversas? Primeiro, eu sempre fui um cara agnóstico. Eu nunca tive um driver assim de falar assim, eu vou apostar em tecnologia. Eu nunca tive isso. Eu aposto no que eu acredito que vai dar certo, né? Segundo, a coisa que eu mais vejo numa empresa que eu vou investir é o
CEO ou o criador da empresa, o responsável pelo negócio. Aí eu acho que tem que ter uma grande filosofia conjunta, tem que ter uma empatia, que é fundamental, tem que ter convivência com a pessoa antes de investir, né? Principalmente se o negócio for um negócio ainda incipiente. Com relação à sua questão do investidor contra o empreendedor, eu acho que o investidor é aquele profissional ou aquele personagem que traz a experiência do empreendedorismo para o investimento. Né? Ele tá acima do grau de empreender. Uma pessoa que é um bom empreendedor, né? Ele tendo experiências, perdendo, ganhando, vivenciando, ele com certeza, o dia que ele tiver os recursos dele ou de terceiros, ele vai ser um melhor investidor. Né? O início da vida de um empreendedor é fundamental para você aprender a investir, aprender a fazer negócios, aprender a ficar antenado. Né? Então, assim, como é que eu verifico isso, como é que eu vejo isso? Eu vejo assim, o empreendedor é um sujeito extremamente inteligente, extremamente arriscado, tem um sonho do tamanho do mundo, mas muitas vezes ele não mede risco, muitas vezes ele não sabe diferenciar o sonho da realidade, ele não consegue estruturar o negócio dele. Né? Isso faz parte do investidor trazer essa experiência para ele. Né? Falar assim, calma lá, vamos chegar junto que a gente está no mesmo barco. Então, como é que a gente faz para estruturar este ponto, né? Sem tirar dele a liberdade de ação, a liberdade de poder tomar decisões, porque o empreendedor nato, tendo a sua liberdade cerceada, eu não vejo desenvolvimento. Né? Você tem que deixar correr o marfim, tem que deixar passar. Né? E acho que isso é fundamental no entendimento do seu investimento, porque quando você deixa a coisa solta, você estrutura com o investidor, com o empreendedor. O investidor estrutura com o empreendedor. Quando você deixa a coisa solta, é importante notar que o frio da barriga sai um pouco dele e vem para você, investidor. Sim. Né? Porque você entregou algo que você espera que realize. E você não entregou algo tão quadradinho. Você entregou algo com um espectro maior. Senão ele não é empreendedor. Então, assim, isso é o que eu acho. O investidor é um animal que precisa ter bastante experiência, muita tolerância, para poder investir direito. E também tem que ter consciência que se perde dinheiro nesse mercado, né? Falha é parte do game, né? Assim, não tem jeito. E hoje você está em vários conselhos, né? Então você tem essa visão já muito consolidada, né? Como que é a sua visão de conselho? Você já falou muito aqui do framework de governança, né? Do empreendedor, da liberdade, da estratégia. Então você comentou, a estratégia a gente define, dívida a gente segura no começo, né? E você toca o negócio. Esses dois aqui ou são segura roles. ou arbitra, né? Arbitra, que é o capital que tem em jogo, né? E como você vê um pouco hoje esse papel do conselho, uma coisa que ressaltou aqui, você falou, olha, tem que ter skin in the game, tem que ter peso no bolso, é bom o conselho de administração tá ali doendo ele, né? Como que você olha isso e compara com a governança das empresas hoje no Brasil, né? Do papel do conselho de administração? Ventura, a pergunta é muito boa e ela é muito boa, inclusive, porque eu estou falando para amigos do IPO. Né? Eu acho que os conselhos de administração, eles migraram de algo extremamente desorganizado, extremamente solto, até na margem da importância, para algo extremamente amarrado, extremamente preso à companhia, onde existem, por vezes, muitas regras, muitas limitações para poder explorar a dinâmica da empresa e ajudar o CEO. Vamos entender que um conselheiro, seja ele que tem skin on the game ou não, ele está lá para ajudar a empresa. Ele não está lá para ganhar dinheiro para o investidor. Agora, se ele é um investidor, que maravilha, ele vai ganhar, vai ser o principal. Mas ele está lá para pensar no bem da empresa. Né? E que vamos lembrar também que um CEO é uma pessoa, por natureza, extremamente solitária no cargo, porque ela está tomando conta de um negócio em que ele tem pessoas embaixo dele, ele tem pessoas que ele precisa tomar decisões, e ele necessita de suporte, né? Então, eu acho o seguinte, hoje eu vejo os conselhos de administração muitas vezes extremamente amarrados, né? Amarrados a leis de governança. Então, eu vejo alguns conselhos sentados e gastando metade do dia do conselho, né? A regras de governança, né?
Então você vai desde formação de atas, né, até, por exemplo, ficar conversando sobre risco, sobre matriz de risco o tempo todo e não falar da empresa, do produto, do cliente. Né? Isso é um ponto. Eu não gosto deste modelo. Né? Eu gosto do modelo em que as pessoas, uma parte do conselho tem equity no negócio, uma parte do conselho tem experts com ele, que ele confia, e tem inclusive conversas paralelas ao conselho, extremamente francas, abertas, pedindo inclusive orientação, repartindo orientação. E gosto do conselho que tem regras claras, né, para o diálogo acontecer com o tempo. Né? Naquela mesa, em 1, 2, 3 dias, né? Sem tomar muito tempo da gestão da empresa. Né? A gestão da empresa está lá para trabalhar para a empresa. Né? Então, assim, eu acho que hoje existem aí institutos que são extremamente reguladores. Eu não vejo, e protegem. Na verdade, essas leis, esses institutos, protegem a figura do conselheiro. Só que, pessoal, conselheiro é outra coisa. Conselheiro é um cara que traz conhecimento para a empresa e foca no conhecimento. Né? Ele não está lá para divulgar para meia dúzia de investidores para não explodir a empresa. Ele está lá para ajudar a empresa a crescer, para ela não falhar e pensar na empresa. Ele tem que ter o viés empreendedor. Então, na minha opinião, assim, nós saímos de uma verdadeira insignificância nos anos, eu falo de 20 anos atrás, para um modelo de conselho extremamente regulado e que não vejo muito fruto. A questão de um presidente de conselho é ele poder quebrar isso, né, e desenvolver um diálogo franco e aberto entre os conselheiros, né? Sem muito julgamento de valor. Vamos lembrar que num conselho de administração, seja ele qualquer ou em qualquer empresa, por natureza você tem assimetria de informação. Né? O sujeito aqui, que é o independente, é formado em finanças, o outro é formado em biotecnologia, né? O outro tem uma experiência enorme em pessoas, né? O outro tem uma experiência enorme no negócio e o outro tem equity no negócio, ele criou, ele viveu, nasceu ali. Né? Então existe uma simetria de conhecimento, né? E isso eu acho uma dinâmica extremamente importante de lidar, em 2 pontos. Primeiro, o conselho tem que entender, nós, membros de conselho, que essa simetria de informação é algo que existe, é fato. Eu não posso exigir de uma pessoa que tem uma formação enorme, por exemplo, em recursos humanos, em gente de gestão, entender, por exemplo, de ponta de gôndola de varejo, né? Ou de calandra de máquina. Né? Eu não posso entender isso. Né? Mas é importante ter essa tolerância e saber explorar o que ele tem de melhor. E, em segundo lugar, que é algo que eu fico pregando nas empresas que eu participo, eu acho que cabe à empresa educar o conselheiro, né? Visando justamente um certo nível de ficarem homogêneos entre o nível de conselho e o nível de gestão em termos de conhecimento. Isso nunca vai chegar a 100%. Mas cada vez que uma empresa te oferece um curso, um programa, uma experiência, um onboarding, que é circular pela empresa, não é uma vez só quando você vira conselheiro, mas sempre. Sempre. Uma vez que um management traz pessoas que não é só o CEO ou o CFO ou o vice-presidente, mas sim o nível de baixo para participar de uma reunião e contar deles, a experiência, uma vez que você vai com eles a certos lugares, a um centro de distribuição, a uma coisa, tudo isso é fundamental na educação do conselheiro e um presidente de conselho tem que separar uma agenda para isso. Porque eu acho que os conselheiros gostam, facilita o diálogo, e é bom para a empresa. Isso eu não vejo muito em empresas ainda. Algumas já estão fazendo bem, outras não. Eu, pessoalmente, acho, o que eu falei agora é o que eu acredito. Eu acho que hoje os conselhos tendem a ser muito profissionais demais, muito regulados, com muita lei. Né? Conselho não é um negócio by the book, em hipótese nenhuma. Né? O que é by the book são as leis da sociedade anônima, é o estatuto da empresa, é o regimento do conselho de administração, o regimento dos comitês. Isto sim tem que ser seguido. Mas dentro daquilo tem que ter um espectro de liberdade, conhecimento e poder transitar nesse negócio para poder acrescentar. Eu converso com muita gente competente que eu adoraria ter no meu conselho. E a primeira pergunta que eles falam, aliás, gente do IPO, as primeiras coisas que eles falam é o seguinte: mas esse conselho é um conselho bacana? É legal? Dá para participar? Eu falo, mas como assim? Assim define. Como é que é isso? Define. Assim, eu quero um conselho, eu quero ser conselheiro de uma empresa que eu participe. Eu não quero só meu nome.
Eu quero participar, eu quero me sentir parte. Eu quero poder contribuir e, detalhe, eu quero avisar, eu quero poder extrair conhecimento da empresa também para mim. Né? Então, isto é uma coisa que me agrada. Queria ele amanhã, né? Agora, se for só para ser o famoso conselheiro profissional, eu acho que talvez numa corporação, empresas que não tenham referência, já um baixo nível de crescimento, cash call, aí tudo bem. Mas aí é questão de administrar risco. Agora, para fazer uma empresa acontecer, Ventura, eu posso estar errado, a minha experiência fala que não é fácil não, galera. É difícil. Eu tenho uma frase, eu não vou citar o nome, porque isso foi lá na UFGV, mas um dos presidentes de conselho falou assim, olha, eu sou um presidente de conselho, mas eu sou CEO também. Ele fala assim, eu sou chato, eu sou CEO também, né? Então, eu não sou presidente do conselho. Mas eu continuando nessa visão, Paulo, eu queria ouvir um pouco de você. A gente falou de conselho, agora do CEO, né? Na sua visão, tem muitos CEOs no IPO hoje, né? Grande parte dos IPOers são CEOs hoje, né? Qual é o seu conselho, sua visão de CEO, né? Olhando aí da sua sabedoria, da sua estatura hoje acumulada, de experiência, o que você falaria para o CEO, né? Qual o papel dele, vamos falar advice, mas orientações ou comentários ou a sua visão de um CEO hoje da empresa, né? E, bom, óbvio, inclusive, fazendo um parênteses aqui, tem até um IPO, muito amigo meu, Antônio Maciel, que tem a academia do CEO. Online. Um querido amigo. É um querido amigo, já fui lá, sensacional, gosto. Agora, a primeira coisa que eu faria é a seguinte, CEO, ele tem que saber trabalhar o conselho dele. Né? Então, assim, cabe a ele, né, por todas as vias, né, dentro da limitação que ele quer, ou que ele pode desenvolver relação com os conselheiros, né, sem bagunçar. Porque ele sabe que cada um tem uma expertise diferente e saber ter a liberdade para perguntar para o conselho, ou seja, trabalhar o conselho em favor dele. Né? Isso vai ser ótimo. Primeiro, os conselheiros vão se sentir presentes e pertencentes, e para ele vai ser um apoio. Né? Vamos entender que o CEO como eu já falei aqui, por natureza, um profissional muito sozinho. Né? O outro lado que eu falaria para o CEO, que eu acho que é uma regra também, não é regra, é uma coisa que eu penso, eu acho que CEO, sabe, Ventura, é igual barbante. Entendeu? Você tem que segurar, entendeu? E não soltar. Se você soltar o CEO demais, vira frouxo. Né? Então você tem que soltar, mas tem que amarrar. Entendeu? Então, assim, mesmo assim, a teoria do barbante mesmo. Entendeu? Se deixar solto, não vai ficar legal, porque ele vai ficar sozinho, vai ter minhoca na cabeça e não vai voar. Agora, também, se amarrar demais, não vai acontecer. Então, assim, você tem que saber um meio termo, né? A quem cabe isso, né? Isso é a questão principal, né? Isso cabe em grande parte ao presidente do conselho, que abdica da figura de ser presidente e passa a ser um disseminador de cultura no conselho, né? Ao recrutar um conselheiro, junto com outros do Nominee Committee, ele tem que trazer gente que ele veja que vai ter essa liberdade de ser extrovertido, de querer ousar, de poder conversar e conhecer a cultura da empresa e a cultura do conselho. Porque o conselho de administração, principalmente nas empresas que têm controle, que são controladas por acionistas, né, o núcleo de controlador, né, que não é gestor da empresa, ele na verdade é o DNA da empresa. Ele não executa, ele não compra, ele não vende, não assina contrato com banco, nada disso. Ele, na verdade, é o DNA da companhia. O que é isso? Né? Ele passa todas as orientações, grande parte já falei aqui. Agora ele passa uma também, é a cultura da empresa, é o modo de ser da empresa, o propósito da empresa. Uma empresa tem que ter um propósito. Né? No caso da Raia Drogasil, é cuidar da saúde de todos em todas as fases da vida. Isso é uma dimensão enorme. Não resolve empresa nenhuma, mas é uma missão, é uma cultura. Né? No caso da Klabin é muito vinculada à sustentabilidade. Né? Né? Ser sustentável é saber crescer, né? Pensar no futuro. Então, nesta questão, cabe ao conselho também ser um disseminador da cultura, né? Que cai no CEO e ele transmite para baixo. Né? Isso é uma coisa. A outra coisa que eu acho que o conselho não pode abrir mão, né, é da remuneração do CEO e dos seus das suas pessoas que trabalham com ele. Né? Eu acredito muito, como muitos, na
remuneração por performance, né? Não pode ser exagerada, mas tem que ser suficiente para a pessoa ter uma bela parte no variável, no curto e no longo prazo, muito casado com a dimensão da empresa e com o tempo de realização dos projetos, porque não adianta você dar um stock option para uma pessoa, um share, uma ação, um direito de comprar uma ação, para um projeto que vai durar 10 anos, ele exercer em 10, em 3. Provavelmente em 3 não vai ter acontecido nada, a ação dele não vai ter subido, né? Então você tem que alongar o vesting dele lá para frente, né? Então, uma empresa que matura em 2 anos, você já pode fazer um vesting menor. Então você tem que moldar a remuneração dele à sua empresa, né? E não pode ser exagerada. No que toca à contratação dos profissionais, eu acho que é muito importante dar suporte ao CEO no tipo de gente que ele tem que controlar, que ele tem que contratar, né? Que tipo de CFO você quer ter ou promover, que tipo de CMO você quer ter ou promover, né? Gente que reporta a ele e diretamente também, ou muitas vezes ao conselho, né? Tá certo? Agora, ele tem que escolher as pessoas, né? Porque é ele que está na sala com essas pessoas o dia inteiro, né? É ele que vai almoçar com elas, né? É ele que vai discutir problemas com elas, né? Mas o perfil tem que estar muito claro. Então eu acho que ele deve escolher, trazer para o conselho, para alguns do conselho que tem essa dimensão, ou todos, seja, cada conselho é um conselho, e poder conversar, falar, olha, esse aqui eu acho que é mais capacitado para nos ajudar. E poder fazer, então, uma dupla, não digo checagem, uma dupla escolha, onde geralmente esta responsabilidade é muito mais do CEO, mas é muito do conselho também. Um conselho não é uma entidade isolada do negócio. Pode ser uma. Tudo que acontece numa empresa, aberta ou fechada, tem algum tipo de conselho familiar ou não é conselho familiar, se é empresa familiar ou não é, existe a responsabilidade do conselho de administração. Portanto, transparência e conhecimento do negócio é fundamental. E, portanto, ter a necessidade de diálogo e perguntar o que quiser é fundamental, senão começa a aparecer caixa preta. Tá certo? Esse aspecto eu acho fundamental. O CEO tem que saber usar o conselho, ele tem que saber dividir as escolhas dele no que toca a pessoas, ele tem que saber trabalhar com o conselho, o modelo de remuneração dele, e ele tem que ser extremamente agressivo. Mas o conselho que amarre o barbante, né? Sim. Então eu acho que é meio que isso que eu penso. Agora daí pra frente varia, né? Tudo muda tão rápido. Bom, a gente falou muito de management agora, eu queria um pouco a sua visão de investidor, né? Você falou que você é agnóstico, você não escolhe um setor, tech, nada. Como é que é a sua mente de investimento? Hoje você tem uma diversidade de empresas, que você tem curiosidade de ver negócios, e a gente está numa era de, eu falo que é um renascentismo às avessas, porque a gente está de novo numa revolução do AI, surgindo e reinventando, né? Os negócios todos, de hoje mais 20 anos, 30 anos, surgindo muitas coisas. O varejo de droga raia tem no Venture Capital lá, no Venture... Klabin também tem. Você tem um mundo, no Klabin tem... Todos têm. Todos têm que um a gente chama de Corporate aí. Venture. Você tem um mundo aí de... Né? Então, o que te brilha os olhos? Quais são os seus interesses? E como é que você analisa setores? Você pode analisar aí o finance e o yield, né, o management e tal, mas você tem a visão de setores, biotecnologia, se gosta de construção, mais old fashion ali nas coisas. Me fala um pouquinho aí, dá essa mente, Paulo, para o nosso ouvinte. Contar duas coisas. Primeiro, eu acho que o investidor sempre gosta da coisa mais fácil, né? Assim como o empreendedor. Né? Menor risco, high. Tudo que a gente quer. O melhor é atire, melhor mágico, menor risco. Mas infelizmente isso não existe, né? A segunda coisa que eu acho o seguinte, aí eu vou me contradizer aqui publicamente, né? Um cara que fez bolsa, trabalhou no mercado, analisou financeiramente a empresa, etc., ele deveria analisar a empresa dos financials para cima e depois verificar o negócio que está, ou como está, quais seriam as rentabilidades, onde não está. Eu não faço isso no processo de investimento, eu faço isso depois. Esse é meu quarto passo. Né? A primeira coisa que eu tento entender é se aquilo faz sentido para a realidade e para o futuro que eu acredito. Né? Então, quando eu falo que eu estou agnóstico, que eu sou agnóstico em termos de investimento, é porque eu sou agnóstico porque eu acho que você não pode só dizer que hoje o futuro aí é AI. Né? Então eu só vou botar dinheiro em AI. Isso não é verdade. Eu posso querer dizer em bricks and mortar também. Sim. Tá certo? Porque existem novos modelos. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, não vale a pena você ficar preso a um setor porque ele é um setor de extremo crescimento.
Porque geralmente esses setores de extremamente crescimento, com baixa barreira de entrada, traz muita gente para o game e aumenta o risco. Né? A capacidade de inovar é boa, mas é muito difícil, né? Porque de se estabelecer. Né? Então eu acho que você tem que ter o senso crítico para ir para o que está realmente em jogo, né? Que então, por exemplo, tecnologia, biotecnologia, healthcare. Você sabe que o mundo vai precisar de inovação e tecnologia, você sabe que o mundo vai precisar de cybersecurity, você sabe que o mundo vai precisar de healthcare, que hoje o mercado de saúde é um mercado que está muito atrasado em relação a vários outros. A cadeia de valor do sistema de saúde é uma cadeia que precisa se reajustar. Onde eu vou entrar? Onde eu vou entrar? Então você precisa ter essa clareza. A minha clareza é qual caminho eu acredito que faça sentido para o investimento. E depois ir para os financials. Então, por exemplo, coisa muito simples, né? Por exemplo, eu sei que o plástico é um negócio poluente. Tá certo? Estou criticando, nem elogiando, não estou dizendo nada. Consome-se 140 milhões de toneladas de plásticos por ano, em todos os ramos, desde plástico de cano, duro, até PET, até tudo. Poluição, sustentabilidade, são coisas que não estão casando muito ultimamente, né? Os jovens cada vez mais exigem mais uma compreensão do meio ambiente, da sustentabilidade, né? Então me parece, por exemplo, que investir em algo sustentável que tire um pedaço do plástico me parece interessante, né? Então, por exemplo, essa é uma visão, né? Agora, plástico para mim é quanto significante? Não sei, entendeu? Talvez seja preferível investir em vidro, né? Agora, ao mesmo tempo, pode aparecer alguém como apareceu, já te falei que eu faço coaching nu, quem tem um logaritmo para plataformas de e-commerce fantásticas, né? E que hoje é um problema. Né? Parece que não é, porque se cria todo dia, mas não é, porque toda plataforma de e-commerce precisa de um algoritmo, precisa de um algoritmo extremamente bem feito e proprietário. Porque esse algoritmo, no fundo, sabe, estou falando bem na base, ele vai controlar todos os seus sellers e vai controlar todas as suas entregas dos seus clientes. Né? Esse meio termo aí é ele que manda. Né? Isso é uma coisa proprietária. Uma empresa precisa ter isso. Por isso que muitas empresas que não têm pagam FIIs para essas pessoas que criam o algoritmo. Eu não vou citar as empresas que eles pagam, que seriam FIIs de cartão de crédito. Porque eu pago por transação para esses caras. Então é importante que a empresa tenha o seu próprio algoritmo de transação. Né? E também para a sua própria segurança e seu próprio desenvolvimento e se diferenciar. Né? Então, faz sentido isso? Faz. Né? Em que parte do comércio eletrônico, do e-commerce, que, por exemplo, você vai poder investir que faça parte da infraestrutura do e-commerce? Né? Onde as empresas vão precisar ter a necessidade de ter e vão ter a necessidade de controlar para poder ser mais proprietário e melhorar a sua qualidade. Sempre tendo em mente, sabe, isso eu vi muito também, eu também vi em Israel, muito, é um lugar que eu vou muito, eu até venho de família judaica e eu sou muito ligado, sou um grande fã de Israel, além de muitas outras coisas. As empresas natural, isso eu acho natural, tem gente que critica, eu não critico, é muito difícil você desenvolver numa empresa capacidade de mudança em velocidade rápida. Né? Por mais que você queira. Né? Então você pega um pedaço da empresa, bota em outro endereço, né? Contrata moleque que vai de bermuda e boné, trabalha quando quer, domingo à noite e tal, não interessa. É difícil, gente. Né? Então as empresas precisam elas precisam investir nesse pessoal que é totalmente independente, se vai parar nelas ou não, é outro papo. Né? E trazer para dentro. Né? Agora, no que uma empresa vai investir? Vai investir no que parece fazer sentido para o desenvolvimento estratégico dela. Né? Vai investir em pequenas ou grandes venture capital, empresas nascentes de empreendedores, que vão encaixar peças dentro da sua engrenagem para maximizar retorno, maximizar tamanho, maximizar gestão, tudo isso. Então, nesse aspecto, eu acredito muito que a terceirização do empreendedorismo é boa. Eu não acredito que corporate venture capital funcione 100%, porque é muito difícil transmitir essa cultura, são choques de cultura muito grandes. Pega uma empresa que tem 50 mil funcionários, tem a outra lá na esquina que está te trazendo um negócio estratégico com 10. Como é que você vai tratar aquele cara dentro da tua folha de pagamento? É outra história. Então você tem que deixar solto e colocando o seu equity, financiando. Ele sabe que ele vai ter uma porta de saída, que é nossa. Mas ao mesmo tempo ele sabe, ele se sente participante, mas também não está amarrado.
né? Ele pode até vender para outro. Né? Agora, a empresa vai botar no quê? Na peça que está faltando para ela melhorar. Então, eu acredito muito nesse modelo, né? Não acredito que tudo é dentro de casa, não. Eu não acredito mesmo, né? Acho que a questão de um modelo de saída para grandes empresas é fundamental. Em Israel, eu vi coisas interessantíssimas. Eu vi, por exemplo, a Coca-Cola, vi também, acho que a Procter & Gamble, com 2, 3 andares de incubadora lá dentro, né? E que era o seguinte, produzia algo X lá para eles. Se o negócio fosse muito bom, fosse parar neles, compravam, deixavam o empreendedor rico, cheio da grana, uma bala enorme. Também se viesse outro para comprar mais caro que eles vendiam. O empreendedor vendia, faz o que quer, é tua. Só que eu te incubei para algo que faz sentido para mim. Cabe a mim depois pagar, né? Então é isso. E dá apoio tecnológico e apoio de conhecimento, né? Do que eu puder. Bom, vamos falar um pouquinho aqui para os youngers, né? A gente já falou lá no começo, né? Vamos voltar um pouquinho para os filhos dos YPOvers ou para a juventude, né? Hoje, como você falaria para um jovem de 17, 20 anos, que estão começando a faculdade ou estão encabeçando a faculdade, qual mensagem você passa para eles nesse mundo tão diversificado e diverso que a gente está, né? É um mundo que... eles entram muito jovens já no estudo, né? E tem acesso a muita informação, a muito data, tudo online, né? Então, o que você deixa de mensagem, que você pode dar um mentoring aqui para eles? Olha, é fácil falar, né? Talvez difícil fazer, mas é o seguinte, da minha época para cá, mudou tudo, gente. Mudou tudo, né? Para pior e para melhor. Né? Uma das coisas é esse volume de informação que é fruto de investimentos, tecnologia e um novo modelo de sociedade. Então, assim, eu acho que você deve fazer alguma coisa, pode parecer meio utópico, né? Meio assim, romântico, mas, pessoal, galera, eu acho que vocês têm que fazer alguma coisa que vocês gostem. Né? Porque hoje os valores de uma profissão são outros. Né? Um advogado pode ser muito, até conheço um, que é extremamente bom investidor. Né? Ou se não, um médico pode desenvolver uma health tech. Inclusive tem exemplos no mercado de capitais que surgiram de health techs, estão abertas aí. Né? Então, assim, eu acho que vocês têm que ter crenças na vida. Crenças controladas, porque a crença exagerada é ruim. Você tem que fazer o que eu gosto. E é uma tomada de decisão extremamente individual. E como você bem falou, Ventura, hoje ela vem muito cedo. Né? Por isso que, de um certo lado, os meus filhos estudaram na escola americana. Uma das coisas que eu gostei é que os primeiros 2, 3 anos, ou até o próprio primeiro grade da escola, é muito flexível. Sim. Você não tem o teu major estabelecido. Você vai estabelecer teu major no 3º ou no 4º ano. E mesmo assim, um major não tão vertical. Ele pode ser amplo. Você vai se estabelecer no mestrado, numa especialização, porque você já vai estar mais maduro, você vai estar mais formado. Outra coisa que eu falo dos valores é muito interessante, né? Antigamente você ia para a profissão que estava indo melhor, pagando mais, que os teus amigos estavam, né? Hoje também tem isso, né? Tem um pouco dessa coisa de todo mundo vai para todo mundo. Mas eu queria dizer o seguinte, alguns instrumentos surgiram que não eram tão valiosos na época, e que hoje, na minha opinião, posso estar errado, valem muito mais. Por exemplo, hoje para um rapaz ter um networking é extremamente importante. Né? Primeiro porque a sociedade hoje, de forma, na minha opinião, supérflua, mas se conhece e se conversa mais. Né? Eu acho que tem exageros óbvios nisso, né? Um tal de promover sua autoimagem, promover essas redes sociais, tem um lado delas que, na minha opinião, é absolutamente tóxico. Mas, por outro lado, eles facilitam a comunicação, disseminar informação. Então, assim, eu acho que o networking, para um cara jovem, é fundamental. E o que é o networking? Networking é uma palavra, na minha opinião, chique, para você dizer o seguinte, diversidade. Né? Quando eu falei agora das universidades americanas, você está falando de diversidade, você está falando de cultura e você está falando de ficar sozinho estudando algo que você um dia poderá escolher. Isso vale para o Brasil também. Algumas universidades brasileiras, o IBMEC, o ISPER, a própria USP, a TIDA, elas têm esse modelo, né? De você poder ser mais solto no que você quer, né? Escolher só lá na frente. Então a primeira coisa de um garoto, eu acho uma garota, uma moça,
é poder ter a liberdade, sem a menor vergonha, sem a menor restrição, de fazer o que quer. Porque, gente, você pode entrar hoje numa faculdade de filosofia, que na minha época era tudo conversa de boteco, e terminar como CEO de uma mega empresa, entendeu? Você pode entrar numa faculdade hoje de novo, filosofia, ou social, alto, tal, e terminar como um mega empreendedor. As coisas hoje são muito mais laterais do que verticais no passado. Essa lateralidade foi permitida pelas redes sociais, pela tecnologia, e vamos esquecer, não é só isso, é pelas pessoas. A sociedade naturalmente evolui. O número de gente que tem no mundo hoje é muito maior do que tinha antigamente. Né? Então, assim, essa capacidade de circular é muito importante. Eu diria primeiro, então, fazendo um resumo, primeiro, escolha o que você realmente acredita. Você falou agora que realmente eu gosto de investir. Eu gosto demais, porque é algo que eu acredito. É algo que eu gosto. Isso me deixa blindado para muita coisa que me tirar o foco. Né? Eu não sou também tão assim, mas hoje já estou mais velhinho um pouco. Mas na época eu podia ter esse brilho que me ajudava. O quanto esse brilho ajuda o investidor, quanto o brilho ajuda o inventor, quanto o brilho ajuda o empreendedor. Muito, gente. Né? E a outra coisa é que ninguém é tão inteligente para nascer e viver sozinho. Né? Nós precisamos saber extrair o que é de bom nas pessoas. E aí você precisa conhecer gente, meus amigos. E conhecer gente muito diferente de você. Né? Muito diferente. E se frustrar. Entendeu? Se frustrar, isso é chato, isso é bacana, eu sou melhor. Esquece um pouco a competição, esquece quem é melhor ou pior. Tenta ver no cara o que ele é legal e o que ele pode te agregar. Né? Não obstante as suas amizades de criança, tal, que são as grandes que ficam para a vida. Né? Fantástico. Tá? Inspirador, Paulo. Muito bom. Obrigado. Muito bom. Olha, vamos falar aqui um pouquinho do IPO agora. Eu acho que a gente está chegando aqui, ó, o papo vai longe, a gente geralmente faz uns... Mas não tem limite aqui para você hoje e vamos juntos. Você está há bastante tempo no IPO, né? Desde 94, acho que pode falar dos quase fundadores aí, né? Para sua família, para você, o que representou, como que o impacto do IPO, principalmente para os filhos, né? Como que você vê isso e o papel do IPO, tanto no Brasil ou Conexões Mundo? Eu tenho um filho que está estudando em Londres agora e está lá, já no Younger, lá em Londres, sim, né? Tá falando com todos. Então, queria ouvir um pouquinho de você sobre o IPO. Olha, primeiro, fazendo uma pequena correção aqui, eu teve gente mais velha que eu entrou no IPO. A década de 86. Eu entrei em 91. Apresentado aí por grandes amigos que estão até hoje lá, né? Estão com a gente, né? Então, assim, o IPO foi extremamente importante. E uma coisa interessante é que quando eu entrei no IPO, né, que eu mal sabia o que era, tinha 30 pessoas, 30, 40 pessoas. O IPO internacional, ele falava muito que isso que eu acabei de falar aqui, que o CEO, que o profissional, que a pessoa, que numa profissão, ela é extremamente sozinha. E como o IPO tinha um caráter e tem de confidencialidade e uma amizade, uma coisa de você repartir, é muito bom, porque seria um ambiente a mais, extremamente importante, para você poder explorar com uma individualidade, uma liberdade que você não tem fora dele. Né? Porque você tem um compromisso, uma cumplicidade. Né? E de fato para mim foi isso, no primeiro momento. Né? Eu sempre lembro que isso não tenho certeza que é para muitos fóruns, né? Os primeiros anos de um fórum você fala só de trabalho. Né? Vou mandar o cara embora, ele vai me mandar embora, vou promover, vou sair, vou entrar, vou comprar não sei quem, vou vender não sei o quê. Mas com o tempo, a coisa migra, gente. E você passa a falar de família, você passa a falar de saúde, você passa a falar de aventura, você passa a falar de entretenimento, você passa a falar de problemas pessoais que você não fala para ninguém. Então, na verdade, uma crítica ao IPO da minha época é que a mensagem dada para entrar era boa para fisgar a pessoa, mas o conteúdo é muito maior que isso. Né? E principalmente acho que no Brasil, que nós somos todos latinos, né? Conversamos, falamos, gostamos. E, então, nessa época, essa mudança para mim foi uma grande surpresa. Né? Para os meus filhos, o que foi muito bom é que eles conviveram com filhos de outros IPOs, né? Principalmente nas universidades, nos families, e como é que fala? As experiências de fim de semana.
né? Isso foi legal, né? E teve uma derivada segunda. Muitas vezes eles conviveram e conheceram os filhos porque é amigo de um amigo de um amigo meu, e foi descobrir que o pai dele é o IPO e que ele também já foi no IPO. Falou, teu pai é o IPO? Você já foi no Family? Fui, mas não te lembro de vocês lá. Grudou. Ficou um amigo, entendeu? E para mim também, né? E para mim também. Para as esposas também é muito importante, na minha opinião, né? De novo, acho que o fórum delas, não posso falar, nunca entrei em fórum de mulher, mas assim, eu acho que tem que ter. Eu acho que é fundamental, ajuda muito. Primeiro, compreende a capacidade, a situação do marido, né, da família. Segundo, o marido no fórum dele também aprende um pouco sobre isso, né, que é importante, it takes two to tango, né? Agora, elas também começam a desenvolver uma relação de amizade, divididas por valor comum, que é extremamente importante, né? E que muitas vezes são valores, cara, que são totalmente diferentes de você. Então, a sua mulher está no fórum, que o valor dividido que ela tem ali, que ela absorve, é um valor que você nunca acreditou. Né? Mas eu não acredito nisso, não é possível isso. Né? Você acha isso mesmo? Né? Mas na verdade, se você é um cara bem esclarecido e está vendo o que está acontecendo no seu fórum, ou com outras conversas, você vai aprender com ela. Você vai botar, falar assim, pô, make sense, faz sentido. E vice-versa, né? Porque existe outro tipo de dinâmica entre as mulheres. Inclusive, importantíssimo, eu acho que o Fórum das Esposas, isso tudo, esposas, me permitam, estou falando à distância, ele ensina muito as pessoas a lidarem com mãe, filho, relação de filho com pai, relação de filho com filho. As mães são as são as geradoras de tudo. As mulheres é que criam os filhos, que estão com os filhos no dia a dia, ou até mais. Uma mãe é a primeira relação social que um filho tem, depois é a família, né? Então, assim, elas trocam esse tipo de ideia porque são mulheres diferentes e eu acho que enriquece a formação dos filhos, que também beneficia os YPOs. Agora, quando isso é exagerado, eu também sou muito franco, aliás, que sou velho no YPO, posso falar muita coisa, né? Eu acho que quando exagerado, vira um mundo de crítica que não tem o menor sentido, né? Tá certo ou não? Né? Vira um mundo de panelinha, crítica, tal. Aliás, dos homens, né? Dos homens. Então, isso é uma coisa a ser policiada, mas eu acho que isso, pelo menos na minha história, eu nunca tive esse problema. Mas eu vejo, já vi gente reclamando, né? Poxa, minha mulher vai num fórum de white spouses, falam bobagem para ela. Fala, cara, não falam bobagem para ela, ela pensa diferente de você, porra. E você acha que você não aprende com os teus? Né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é importante para essa relação. E para terminar, Ventura, eu queria te falar o seguinte, e por que eu falei tudo isso, né? Dessa questão da família se entrosando no IPO? Porque, no fundo, é o ambiente social que a gente vive. O primeiro núcleo que a gente tem social na vida é a família. Né? Dando certo a família, não dando certo a família, estando casado ou estando separado, porque hoje está separado é uma coisa absolutamente comum, tem 60% de uma classe de filho que está separado, na minha época tinha 10%. Então, assim, não importa. A convivência familiar é o primeiro núcleo, são vínculos para sempre. Né? Isso se aprende muito no IPO. Né? Assim, eu acho que isso é um desenvolvimento humano. Eu diria que nesta parte do desenvolvimento do IPO é muito importante. E também, eu não vou mentir, em cursos, né? Em palestras que acontecem, né? Sim. São palestras, e principalmente as que você pode ir assistir junto com a tua mulher. Sim. Você vai com ela, escuta uma figura lá falando uma coisa diferente. Eu lembro, por exemplo, na universidade, acho que foi de Florença, um historiador foi falar, não dava nada pro cara, o cara sentou ali e deu uma aula de conhecimento humano, de vida, muito maior que a história. As universities são as universities, muito maior que a história. Poxa, aquilo rendeu para mim 2 semanas e meia de papo com a minha mulher. Falando um pouquinho disso, eu não queria fechar aqui sem falar um pouco dos seus hobbies, né? Tem aqui golfe, surf, tênis e artes plásticas, né? Fala um pouquinho, acho que a sua paixão de artes plásticas, você está ainda no conselho, foi membro do conselho da Bienal e do MASP, né? Então, queria fechar um pouquinho com arte, com plástica, o que você pode falar um pouco pra gente da sua paixão? Né? Olha, artes e esportes é uma coisa que eu sempre tive na minha vida. Eu queria fazer um paralelo aqui, se você me permite, né? Foi até uma outra entrevista que eu fiz podcast, é o seguinte, o meu esporte original, né? Acreditem, é o surf. Eu estou com 60 e poucos anos e ainda pego onda. Né? Fantástico. Estou surfando direto, uma paixão da minha vida. E
uma vez eu fui refletir, o golfe é uma coisa muito nova na minha vida, né? O resto, né? E o tênis é uma coisa entertainment bacana, eu jogo direito, mas tudo certo. Mas o golfe, o surf me trouxe, é paixão, é paixão. E eu sempre pensei por quê? Não é por quê, né? E com o tempo passando, a maturidade vindo, eu comecei a perceber que a relação entre surf e ser um empreendedor é muito alta. Porque você não controla nada do que você faz no mar. O mar joga o jogo que ele quer. Você surfa a onda que você pode, não que você quer. Você tenta, você se diz livre, né? O surf é um treco vinculado. Hoje é muito esporte, o surf se tornou muito esporte, mas antes disso aí era um treco vinculado à liberdade, né? Um jeito de vida, né? Sim. Então, a ser livre, a ser espontâneo, não, a ser até um pouco separado da sociedade, né? Sim. Coisa meio revoltada. O empreendedor revoltado não é ruim não, hein, gente? O empreendedor revoltado não é ruim não, né? Então, assim, é muito similar. E outra coisa que o surf sempre me ensinou foi a tomar risco, né? Quantas vezes eu morei fora, morei no Havaí muitos anos, surfei o mundo inteiro aí por acaso. Quantos mares eu já cheguei e falei, isso aqui não é pra mim, gente. Tá entendendo? Indonésia. Indonésia, não, Indonésia eu falei assim, olha, isso aqui não é pra mim, cara. Entendeu? Isso aqui não é pra mim. Então, o que eu tô fazendo naquela hora? Tô medindo risco. Mas é perfeito, é lindo, não é pra mim. Então, assim, o surf me ensinou muito mais do que os outros esportes que eu quero falar. Com relação às artes, eu não me considero um colecionador, minha família eu tenho primos, inclusive, que são, o próprio Roberto Clabin que esteve aqui ontem e outros. A gente tem isso na família. A família é uma família que a vida toda foi muito ligada ao mundo das artes, a descendência europeia, teve muita participação, o próprio Segal veio da minha família, foi um braço da minha família, então sempre ligamos, né? Mas nem todos são tão ligados, né? O que eu tenho para mim é que arte é um negócio muito vinculado à tua empatia, né? Arte e música, extremamente ligado à tua empatia e tua alma, né? Isso é muito gostoso. Isso é muito gostoso. Porque é uma decisão individual escolher uma obra de arte. E comprar, porque geralmente pode custar barato ou caro, né? Sim. É uma decisão individual, né? Então, quando eu tento fazer isso, eu tento me abster absolutamente da onde a obra vai ficar na minha casa. Eu tento vê-la as is, como ela é, né? Que mensagem vem, que mensagem não que o artista deu, mas que eu estou vendo nela lá. E isso me atrai muito, Tudo que eu tenho tem um significado muito importante para mim, sabe? E eu considero aquilo tudo, não é tanta coisa, gente, por favor, vamos colocar as coisas nos devidos lugares, mas tudo que eu tenho, esse significado para mim é muito, então não tem nada, pode valer muito pouco, para mim não é patrimônio, né? Para mim é um significado de... Quantas vezes eu vou na minha casa, paro e fico olhando, né? Inspiração. É uma inspiração. Contemplação, prazer. E música, a mesma coisa, né? Aí, baseado nisso, aí pelo outro braço, que minha família é ligada a isso, até a fundação da Emma Clabin, da tia Emma, de todo mundo. Aí sim, é outro papo. O meu avô foi um dos fundadores e doadores iniciais do MASP, né? A Bienal eu estou apoiando e participando há anos, já saí agora, mas participei muitos anos, o MASP também. Mas é uma coisa mais institucional, não vou te falar sinceramente, institucional e principalmente admirador do que aquilo significa para a sociedade. Sim. Muito mais do que o que significa para mim. Então é diferente. A arte que eu tenho na minha casa é uma arte que tem significado para mim. Quando eu participo, gasto meu tempo, me dedico a como no Einstein, que eu sou conselheiro, a uma causa, eu estou falando de sociedade, né? E também acho que isso a gente precisa ter um pouco de civilidade na vida para poder participar, né? Não é esse negócio de devolver tudo, mas uma parte você tem que fazer, né? Aliás, o IPO faz isso, né? O IPO recebe e o IPO devolve, né? Essa é uma coisa que me atraiu lá. Fantástico. Olha, Paulo, já fica aqui o convite para mais uma estada aqui conosco, um prazer. Geralmente a gente faz uma curadoria aqui de livros, eu acho que você vai gostar, espero que você não tenha lido. Esse aqui é um livro de investimento, de capital de risco, que a gente falou bastante, criação do novo futuro, lá de São Francisco, Califórnia, A Lei de Potência. Espero que você não tenha lido, vou te presentear aqui como... O título diz muito para mim. Eu acho que espero que você goste e não tenha lido ainda, viu? E muito obrigado por estar aqui com a gente. O espaço está aberto para você sempre. Um grande prazer estar aqui, ter ouvido os seus ensinamentos e tenho certeza que os nossos youngers e os IPOers vão apreciar muito o nosso podcast com você. Ventura, eu queria te agradecer muito.
Queria poder dar um super parabéns para o IPO, para a direção do IPO como um todo, por essa iniciativa. Vamos entender que isso aqui faz parte da dinâmica do IPO, que é disseminar informação e conteúdo. Né? Faço isso com carinho, porque eu recebi do IPO, me sinto em dívida, poder doar também. Né? E eu não transmiti aqui, desculpa, com toda a liberdade, ensinamento nenhum. Eu trouxe aqui opiniões, né? Que podem estar certas e podem estar erradas, mas eu tentei falar o que eu acho. Né? Aliás, super aberto a críticas e a opiniões contrárias. Aí é uma ótima chance de aprender. Obrigado, um abraço querido para todos os meus amigos do IPO, inclusive os que eu ainda não tive contato tanto quanto eu gostaria. Obrigado, Paulo. Valeu. Não deixe de escutar os outros episódios do IPO Cast, disponível em todas as plataformas de streaming.